Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado. Eu agradeço mesmo, porque a igreja me recebe. O fio vai me enforcar aqui. A igreja me recebe com tolerância, carinho. Isso é muito bom. Não mereço tanta atenção dos irmãos, não. Pronto, agora sim. Falaram tanto dessa semana, o Alberto vai para o norte, a jornada, agora sim começa a jornada, lá vai ele por norte, já estou ficando assustado, toda hora vai para o norte, ele vai para cá, vai para lá. Eu vou ser levado, eu nem vou ser levado. Eu, já com meus cabelos brancos, já vivi e passei por muitas igrejas lá em São Paulo, minha terra, e São Paulo da Garoa, e passei por diversas igrejas, e fiquei algum tempo sim, deixaram eu ficar lá, isso que é mais interessante. Então eu conheci muitas igrejas, mas teve uma igreja em especial, quando os meus filhos estavam nascendo, principalmente as meninas, o André veio depois, que era assim, nesse padrão, e uma igreja bem de família. Tinha um grupo familiar daqui, a família de lá. E nós convivemos lá uns 3, 4 anos, até que, por uma ordem denominacional, mudaram a liderança e a igreja se separou, cada um foi para o outro lado, etc, etc. Porém, passados seus 30 e tal anos, ainda a gente se encontra, se fala, agora principalmente com o Facebook, essas coisas, e a gente mantém saudades daqueles bons tempos, como era importante aquela igrejinha, aquelas famílias se encontrarem, cultuar juntos e partilhar, porque nem sempre é fácil a caminhada. Não sei se você já percebeu, a vida ela é custosa, ela chega a ser complicada e surpreendente. Quando você pensa que perdeu, você está ganhando. E quando você pensa que chegou, ainda falta um tanto. E a gente acaba, às vezes, por alimentar uma expectativa, uma perspectiva alta, uma ansiedade tremenda, que não se alcança, a gente acaba se desanimando um pouco, até cansando. Puxa, eu fiz tanto. Puxa, eu me esforcei para estar aqui e até agora nada. E a gente vai cansando, vai desanimando, já não vai ter muita paciência um com o outro. Mas é necessário, assim como as Escrituras e o Senhor Jesus, ele apontou o fato de que, na vinda dele, para o seu povo terreno, ele falou, olha, vai ser como nos dias de Noé. As pessoas casavam, davam-se em casamento, festejavam, dançavam, e não se aperceberam do momento, quando Noé entrou na arca e fechou. A multidão está lá fora, não é? E Noé estava ali trabalhando, fazendo a vontade de Deus com paciência, perseverança. Para construir aquele barco, demorou mais de 100 anos. Então ele e a família trabalhando na vontade de Deus, com paciência e perseverança. Enquanto que ele era zombado, ridicularizado, desprezado, fazendo um barco num deserto. Numa época, gente, antes do dilúvio, que não chovia, só subia um vapor da terra. Mas ele obedeceu uma revelação de Deus, a voz de Deus, e seguiu em convicção, sem desanimar. Mesmo ouvindo críticas, foi seguindo. E como dizia o poeta, é com paciência e perseverança que a gente alcança. Muitas coisas se alcançam. Vamos abrir em Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 12, onde havia um grupo que estava cansado já de caminhar, de esperar, de clamar. Um grupo que estava querendo desistir, estava até decepcionado com Deus.
talvez alguns aqui estejam decepcionados com Deus, desanimados, cansados. Eu sei, o calor às vezes abate a gente fisicamente, mas estamos falando espiritualmente, das nossas convicções. Hebreus 12, nós vamos ler os 3 primeiros versículos, 4. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Até aqui a mensagem para hoje. O livro de Hebreus é um livro que fala sobre supremacia, superioridade de Cristo, acima da lei de Moisés, dos anjos. É o Senhor Jesus acima de tudo. Este é o nosso alvo, a quem nós devemos estar focado, com atenção dedicada, o tempo todo, não nas circunstâncias, não nas intempéries da vida. Este povo, em Hebreus, judeus, que estavam frequentando, ou estavam tentando conhecer a graça do Evangelho, esse povo estava querendo desistir e voltar para trás, na vida religiosa de antes, que era mais segura, não tinha perseguição. Eles estavam cansados, mas o apóstolo Paulo aqui, os teólogos falam que não sabem quem escreveu, mas os teólogos sabem o quê, né, na verdade, né? Mas Paulo, quando ele escreve aqui o capítulo 12, que é a sequência do 11, óbvio, né? Mas é uma continuação. Quando Paulo escreve, ele não escreve com capítulo nem versículo, ele escreve tudo junto, uma coisa só. E ele segue no seu argumento, falando sobre agora uma competição, falando sobre exercício físico, disciplina. E ele faz isso nos primeiros versos que lemos. Depois, no verso 5 até 11, ele vai falar sobre a disciplina, sobre a dedicação, sobre o ginásio, onde temos que exercer, praticar, para não desmorecer. E depois, na sequência, ele termina o 12, 13, fechando todo o assunto sobre competição. Eu acho que o apóstolo Paulo, se ele estivesse no nosso tempo, ele só assinaria o canal de TV Esportes. Porque ele gostava de esporte. Ele gostava dessas competições. E fazia um paralelo, uma comparação com a vida cristã. Você já viu algum atleta desanimando na corrida? Quando dá o start, a largada, uma maratona. Todo mundo largou, ele olha, já partiram. Fiquei, nem vou alcançar mais. Ninguém desiste. Ele segue correndo. Uma vez eu participei de uma competição lá no Ipiranga, de volta do parque. Cheguei em 100º e alguma coisa. Mas não me senti perdedor, não. Tinha gente mais atrás de mim. Tudo bem, gordinhos, pessoas mais idosas, não importa. Porque o perdedor é aquele que desiste. É aquele que se afasta. Eu nunca vi um jogo de futebol, que é o esporte mais em evidência, algum jogo onde já estava 3-0, o time desistir. Gente, vamos embora, já acabou mesmo. Vamos se cansar para quê, né? Já perdeu o momento? Não, eles ficam lá. E eu já vi jogo que estava 3-0 virar para 4-3. O outro time perdendo virou. Por persistência, com paciência. E aqui está. O apóstolo Paulo, ele está dando um alerta e chamando a atenção destes que querem desistir da corrida da fé. Existem vários exemplos
nas Escrituras sobre a vida da fé. Construção, lavoura, comparando com a igreja em si. Mas a competição aqui é bem individual. É a sua parte, o que você vai fazer. E aqui está. Nesses primeiros versos, ele não quer que ninguém desista, que ninguém volte para trás, que ninguém fique desanimado, decepcionado. Vamos seguir em frente. Capítulo 11 fala heróis da fé. Pessoas que também poderiam ter desistido. Noé podia ter desistido. Esse prego aqui não entra no barco, eu não quero mais fazer isso. Né? Ele podia ter desistido e tantos outros. Mas continuaram. E Paulo está falando aqui, vamos continuar. Não é fácil. Quando o André, meu filho, ele tinha lá os seus 10 anos de idade, por aí. Acho que a Naná deve saber a idade melhor que eu. Ele jogava basquete lá no condomínio e a gente observava, não é que ele acertava. Com certa displicência, não levava muito a sério, mas ele pegava a bola, jogava e acertava. Depois, quando eles iam embora, saíam da quadra, ia eu lá e não acertava nenhuma. Eu sou um zamba, né? Um ruim para essas coisas. Porém, um dia, perto de casa, tem um clube muito famoso, que já foi campeão mundial de basquete. Falei, vamos lá, vou levar você para ver como é que é um treino de basquete mesmo, tal, não sei o quê. Ele foi meio desconfiado, ele sempre foi desconfiado. E fomos lá no Clube Sírio. Lá vou eu no meio dos árabes de novo, né? O Clube Sírio já era perto de casa. Chegamos lá na quadra, pronto, ele já viu os moços, rapazes, fortes, altos, jogando, dando tronco um com o outro, um empurrão, bem diferente do condomínio, ele já ficou assustado, olhando. Ele ficou assustado, falou, posso ir embora agora, pai? Não, calma aí, vamos ver isso aí. Não vou querer fazer teste nenhum aqui, não quero jogar nada não, olha isso aí. E cada um que vinha. Aí eu comecei, olha lá, olha como eles fazem. Veja, você consegue, você sabe fazer isso. Olha aquele lá como fez, tá vendo? Olha direito, tá vendo? Olha lá, você vai aprender. Você consegue fazer isso até melhor. Vamos, isso vai trazer benefícios para você. Ele olhou, aí até que eu não dei sorte. Teve um rapaz lá que levou um empurrão e caiu bem na nossa frente. Né? Aí o menino levantou, foi saindo. Eu falei, André, volta. Né? E foi assim que o Brasil perdeu um dos maiores jogadores de basquete do mundo. André foi embora e pronto, não teve mais jeito. Não é? Mas olhando esta ilustração, este exemplo, e olhando o texto, nós vamos encontrar recursos, abordagens que Deus espera de cada um de nós. Olha como eles fizeram no capítulo 11 de Hebreus. Você também consegue. Veja direito, siga essas pegadas, vai dar certo para você. Deu para eles também ficaram desanimados. Eles também pecaram, voltaram atrás, mas depois seguiram à frente, adiante. Você também deve seguir adiante. Não perca o fervor. Vamos! Está perdendo de 3-0? Está mal, hein? 4-0? Piorou ainda. Mas vamos em frente. Eu sei o que é isso. Segue em frente. Há momentos que a gente quer jogar tudo para os ares. Eu já desmanchei a minha biblioteca umas 2 vezes. Encaixotei tudo. Falei, chega disso. Não vai dar certo. Não nasci para essas coisas. Olha para trás. Veja o que vai acontecer. Primeira abordagem, ou primeiro recurso que nós temos para exercitar a perseverança, a paciência, é olhar ao redor e ver os vencedores. Olha o que eles estão fazendo. Capítulo 11. Veja, são iguais a você. Você não é diferente de ninguém. Você não é melhor que ninguém. Você não é pior do que ninguém. Você é igual a todos eles. E estas testemunhas que diz aqui o verso, que nós lemos no primeiro verso, não é? Estamos rodeados de uma tão grande testemunhas. Aqui, testemunhas do capítulo 11, todos estes. Abraão, Moisés, Daniel, os profetas. Quantos não
atingiram, não conquistaram a promessa. Mas persistiram, perseveraram na revelação. Foram fiéis até o fim. E estas testemunhas, elas não estão assim agora aqui, ó, espiritualmente, nos assistindo. Vamos ver se eles sabem mesmo fazer o negócio ou não. Estas testemunhas que nos rodeiam, são estes citados no capítulo anterior, os heróis da fé, que lutaram com convicção. E a palavra testemunhos aqui não é bem a nossa moderna palavra de testemunho. Você é testemunha daquela batida lá na esquina dos carros? Ah, eu sou testemunha, eu vi lá, um cruzou daqui, outro cruzou de lá, ninguém quis brecar, parar o carro, frear, travar. Ninguém quis travar e bateram. Não é esse tipo de testemunha. As testemunhas aqui, a palavra que aparece no texto, o original é mártir. Opa, ficou forte agora. Mártir é aquele que resiste a todas as intempéries, aquele que resiste a todas as contradições, a todos os ataques, críticas, desânimos, lutas. Eles resistiram, eles foram perseverantes, se manteram em pé diante da tempestade, diante da adversidade. E o apóstolo fala isso. Romanos capítulo 15, eu separei aqui. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Esta esperança também não é um sentimento de vai dar certo. Eu tenho fé que vai dar certo. Tem gente que faz até assim, né? Eu tenho fé que vai dar certo. Esta esperança é certeza absoluta. Não aconteceu agora, foi adiada, mas é certeza. Mais ainda, uma das melhores coisas que nós temos para aprender a ter paciência e perseverança é olhar para os personagens bíblicos em suas diversas situações na vida. Como cada um pôde vencer no seu tempo. E todos nós estamos inseridos dentro dessa mesma situação. Por isso é tão necessário conhecer as Escrituras, ler a palavra de Deus. Se você tem dificuldade, procure ajuda com os irmãos mais velhos, mas leia, não desanime. Quer pular genealogia? Pula, não tem problema, dá sono mesmo. Mas continue lendo para entender cada vez mais. Imagine Moisés carregando um povo daquele que vinha atrás dele. Uma multidão tipo essa do Parque do Tejo, vinha atrás de Moisés. Já pensou essa multidão do Tejo vindo atrás de você? Para onde você vai me levar, Zé Carvalho? E o povo atrás, né? E olha que ele não está de carro, né? Só está com um cajado na mão. Aí tem um mar na frente, exército faraó atrás, e Moisés pode falar assim, gente, o plano deu errado, volta tudo. Já pensou? Vamos desistir, não deu certo, né? Falhou. Seguiu em frente mesmo tendo um mar à frente. Não que ele errou a bússola, mas o Senhor o levou até lá. Muitas vezes Deus nos leva a um beco, entre aspas, sem saída. E a gente acha que não há mais solução. E é exatamente nesse beco sem saída que Deus quer mostrar o seu poder. Agora imagine um outro personagem. Davi. Ei, o que está acontecendo com o exército do meu senhor aqui? Que vocês estão aí tudo acuados? Não, tem um gigante lá. Que gigante? Olha, o cara é alto mesmo, hein? E aí ele faz o seguinte, gente, eu pensei que daria, mas não dá não, acho que eu vou embora. E sai. Já pensou se Davi tivesse indo embora? Gente, pega o bicho aí que é grande, eu vou embora. Ele não desistiu, ele enfrentou. Porque tinha convicção das coisas de Deus. E tantos outros, poderíamos ficar aqui citando. Azarias, Misael, sabe quem são, né? O Sadraque, Mesaque. Né? E se eles não quisessem entrar na fogueira lá? Bom, eles foram até jogados, né? Na verdade, acho que eles não queriam mesmo, né? Mas tiveram que ir, né? Livremente tiveram que se colocar lá. Mas entraram. E tantos personagens que a gente pode citar aqui.
Olhe para os vencedores. Olhe para essas testemunhas, entre aspas, de novo, ou seja, aqueles que tinham coragem e convicção. Olhem para eles. Com toda a adversidade venceram. Olhe para si mesmo. É a hora de fazer um check-up. Quando você vai numa competição, você não pode ir de fato. Você não pode ir de salto alto. Você não pode ir de gravata. Eu até procurei a minha hoje de manhã, eu não achei na mala, gente. Eu falei, onde que está essa gravata que eu coloquei aqui? É um azul bonito, paguei caro. Não achei. Aí eu sentei no banco na ceia, eu falei, acho que ficou na sacola das meias. Ainda bem que eu não me troquei no escuro, senão eu ia vir com uma meia pendurada, né? O verso 2 vai nos falar, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e aí eu vou inverter a nossa ordem aqui para a gente chegar melhor. Veja só, corramos com paciência, com perseverança, olhando para si mesmo, tirando todo o embaraço. Outras traduções vão falar impedimento. O que vem a ser isso? Olha, para você entrar neste jogo, nessa competição, você não pode ir com a roupa de gala, de casamento. Você tem que ir adequado ao ambiente que você vai enfrentar. Então, vista-se adequadamente, comporte-se adequadamente. Este embaraço não quer dizer nenhum pecado escandaloso, né? Credo! Não. Este embaraço pode ser inocente, pode ser algo assim simples, sem nenhuma maldade, mas que pode provocar um certo impedimento e atrapalhar no seu desenvolvimento na caminhada da fé. Muitas coisas a gente precisa deixar de lado para poder caminhar melhor. Este impedimento, este embaraço, é algo que vai nos envolvendo hábil e sutilmente, nos prendendo, nos tirando a energia, nos atrapalhando, vamos perdendo a mobilidade. E como a gente vê que não consegue mais caminhar na fé, começamos a perder a corrida, a gente vai cansando, porque a gente está lutando com um certo impedimento, com um certo embaraço da vida. Isso provoca cansaço, isso provoca desânimo, isso logo leva você a pensar em desistir. Olha, eu estou lutando com isso há muito tempo, não tem mal nenhum, é que você não sabe dominar isto que está te prendendo. Tem muitas pessoas que perdem muito tempo vendo e-mails, outros perdem muito tempo vendo o resultado do esporte. Esporte eu digo em geral, não esporte em Portugal, mas também, né? E enfim, perdemos tempo com coisas que não significam nada, que só distraem. E um atleta, numa competição ou numa corrida, como Paulo está descrevendo aqui, ele precisa ter concentração, ele precisa estar focado naquilo que ele vai desempenhar. O que vem ser esse embaraço na nossa vida? Há 3 coisas que um embaraço pode produzir na nossa vida. Nós estamos inquietos com este assunto ou com esta situação. E isso faz com que percamos a paz com este embaraço. Não é um pecado grave, não vai ofender ninguém, mas vai te prejudicar no desempenho. E você fica inquieto com isso, faço ou não faço? Daqui a pouco eu deixo para amanhã ou eu faço? E você vai perdendo tempo. O outro indicativo de que há um embaraço na sua vida é quando você se vê defendendo aquilo que te prende, aquilo que te impede muitas vezes. E numa conversa um com o outro, você se defende, você argumenta que não há mal nenhum, mas de fato não há mesmo. Mas isto é prioridade na sua vida de fé? Isso está provocando mais temor a Deus, vigor na fé? Ou isso está te deixando cansado, estressado, está desviando a sua atenção do seu foco principal?
E a última, que pode ser um bom indicador de que esse embaraço, esse impedimento está te levando ao desânimo, é quando você quer que outras pessoas falem que isso é normal, já vivi isso é bom, não tem problema. Você quer ouvir isso de alguém que te apoia nessa situação. Estas são situações que provocam embaraço, e um embaraço te pode derrubar. Lá na minha cidade, quando chega as férias, a garotada gosta de empinar papagaio, pipa, como é que chama isso? Aqui, né? Ficam muitas linhas caídas, porque vai dando nó, cai, né? E se a gente quer jogar a bola na rua, no campinho, tá cheio de linha. Uma linha boba. Se a gente pisar numa e ela enroscar no pé, a gente cai. Uma linha inocente, um lixo qualquer. É assim que é o impedimento que pode nos derrubar na fé. Não é nada demais. Mas se a gente não for inteligente, sabe o suficiente para separar e dominar, você pode ser derrubado. O texto segue falando ainda do embaraço e também fala sobre um pecado que tão de perto nos rodeia. Ele não falou que pecado era esse, ele podia falar, né? Podia facilitar a nossa vida, mas ele não falou. Provavelmente este pecado tem a ver com incredulidade. Toda raiz, toda base de um pecado é incredulidade. Quando você começa a duvidar, a questionar a ação de Deus na sua vida. E você duvida, e você recua, e você desiste. Quando o povo estava caminhando com Moisés no deserto, quando saiu do Egito, olhamos no capítulo 21 de Números. O povo estava murmurando, reclamando, como sempre, né? Está vendo como nós somos iguais a eles? Ou eles são iguais a nós? De repente, Deus o quê? Para disciplina, manda serpentes abrasadoras, cobras vivas, e que mordiam e matavam as pessoas lá. 2 milhões? 20 milhões? 2 milhões de pessoas morreram. Não sei, eu não li o jornal daquele dia, mas alguma coisa assim. Não foram poucas. Moisés foi clamar a Deus: Senhor, e agora? Né? O Instituto Butantan está atrás. O Instituto Butantan é um instituto que tem lá em São Paulo que só cuida de cobras e vacinas. Imagine quantas cobras existem lá. Imagine quantas estavam no deserto atrás do povo. E Moisés foi, orou, clamou. E Deus falou: faça uma haste de bronze, coloca uma serpente lá, e todo aquele que olhar, for picado e olhar, será curado. Simples, simples, tão simples como o Evangelho da Graça. Basta crer. Está desanimado? Está desiludido? Basta crer. Olhe para a cruz. Olhe para o que Jesus fez por você. Aquela haste, Jesus vai falar em João 3, lá no verso 14 em diante, vai falar sobre isso. Basta olhar e será curado. Um exercício simples, não precisava tanto exercício assim para resolver o problema. Uma última abordagem para não nos alongarmos muito. Já olhamos para os vencedores. Já olhamos para nós mesmos. Pecado de incredulidade, algum embaraço da vida, algum impedimento, alguma distração, algum entretenimento que tira e inquieta a nossa paz. Nós vamos olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Não vamos querer imitar ou seguir o exemplo de Jesus. A obra da cruz era dele a nosso favor. Mas a vida de Jesus foi pela fé. Vá, é verdade. Como filho de Deus, ele não, como diz Filipenses capítulo 2, ele não usou, não teve nenhum abuso do seu poder. Ele não se fez de nenhuma reputação de eu sou o Todo-Poderoso e deixa comigo. Ele sim
exerceu a fé. Ele orava. E isso nós temos que imitá-lo, Senhor. O Senhor orava e a gente excita muito para orar. Conhecia as Escrituras, citava as Escrituras. E a gente, dificuldades e dando desculpas. Veja que nesse capítulo 11, capítulo 12 de Hebreus, nós vamos encontrar mais de 20 vezes a palavra pela fé, com fé. Precisamos exercitar a fé. O mundo está querendo cada vez mais minar, tirar, drenar toda a nossa energia sobre a fé. Mas a palavra diz para nós olharmos Jesus, autor da nossa fé. É Ele que fortalece a nossa fé. Você olhou para a cruz, Ele vai te infundir fé para você crer cada vez mais, ter convicção e perseverança e continuar firme no caminho do Senhor. Como Jesus venceu com perseverança? Destaco aqui duas possibilidades fortes ou casos fortes. Primeiro, cumprir a vontade de Deus. Ele veio com o único objetivo, a cruz. Ele não veio para fazer espetáculo, transformar água em vinho, 3 pãezinhos, peixes, multiplicação, curas. Ele não veio para isso. Isso são sinais para evidenciar que ele de fato era o Senhor, o Messias prometido. Ele veio para cumprir a vontade de Deus, chegar lá na cruz. E isso o motivava, dava perseverança. Nós, conhecendo a vontade de Deus, vamos ter motivação para seguir na vida. Por isso que a gente desanima. A gente até entende, a gente até conhece a doutrina, mas tem hora que não temos motivação nenhuma para fazer as coisas. Por quê? Perdemos o foco, a atenção em Cristo Jesus. Fazer e cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Foi assim que ele venceu, assim que ele perseverou. E um outro ponto que chama a atenção, e o que enchia de gozo, como diz o texto, de alegria, de entusiasmo na vida dele, é que através da cruz, ele ganharia a noiva, a igreja. Ele resgataria os seus. Isso é reconfortante para nós. Quando estamos desanimados, abatidos, quando estamos desiludidos, é porque perdemos a motivação e o foco em Cristo Jesus e conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Olhar ao redor, olhar para si mesmo, olhar para Jesus. A nossa oração tem que ser: Senhor, dai-me paciência, dai-me perseverança como as ondas do mar. Ô nobre povo, sois vós, heróis da fé, heróis do mar. Olhai para as ondas do mar, que cada vez que ela faz aquele recuo, é um ponto de partida para um novo avanço. E assim temos que ser. Mesmo que a gente dá uma arrefecida, uma desanimada, temos que ir avançar, além do ponto que estávamos antes. É normal, às vezes, a gente ter oscilações na vida? É normal. Mas temos que continuar focando os olhos em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar nesse instante? Curva a sua fronte. Senhor, esta perspectiva do Senhor Jesus o sustentou no caminho e permitiu que ele suportasse a cruz. E desprezava e não ligava para as críticas, para as zombarias. Ele só queria fazer e cumprir a sua vontade. Senhor, que estes heróis da fé, citados no capítulo anterior, viveram em função de um futuro, e isso lhes permitiu
perseverar, assim como o Senhor Jesus viveu nessa perspectiva, olhando para um futuro, tendo esperança, sabendo que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso que nos dá força, nos capacita a continuar a caminhar. Sabemos, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos é frustrado. Por isso, Senhor, depositamos e nos colocamos diante de Ti. Fortalece-nos, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.